Bom, galera, vamos lá então, mais uma aulinha da nossa disciplina de gestão ambiental. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a responsabilidade ambiental com relação à questão dos resíduos sólidos, né? Então, quando que a responsabilidade ele recai sobre a empresa, quando recai sobre o poder público, falamos um pouco sobre logística reversa, e aí ficou disponível para vocês um exercício, né, uma tarefa semanal para vocês, então, desenvolverem e postarem lá na pasta para nós, tá? Bom, aí vimos isso, então. Falamos um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, falamos sobre logística reversa, falamos sobre responsabilidade compartilhada, falamos uma diferença que é bem importante, nós sabemos que é a questão dos resíduos sólidos e dos rejeitos, falamos sobre a questão de destinação e disposição de resíduos, então a Política Nacional nos traz essa diferença, e aí falamos um pouco sobre os objetivos dessa política, falamos sobre a questão da extinção dos lixões, que era o prazo de 4 anos, e agora o novo marco de saneamento, ele estendeu esse prazo até 2024, conforme algumas características que ela traz ali, tá? Então, hoje vamos falar sobre a questão dos resíduos sólidos no contexto empresarial. Então, a gente estava ali falando de um contexto mais geral, que era a parte de política nacional de resíduos sólidos, e agora a gente parte para uma parte mais específica, né? Então, a gente sai daquele contexto geralzão e entra dentro da indústria, entra dentro da empresa, para saber, então, que tipo de peculiaridade que a gente tem com relação aos resíduos sólidos nessa característica empresarial, tá? Bom, deixa eu só fechar aqui. Beleza. Para a gente começar, então, essa questão, a gente precisa ter em mente uma diferença, tá? Por que o foco, quando se trata de empresas, quando se trata de indústrias, a questão dos resíduos sólidos, ele muda um pouco o foco, tá? Justamente por uma questão de responsabilizar aquele gerador do resíduo, a gente sabe que a responsabilidade ou a responsabilização sobre o gerenciamento inadequado, ou descarte inadequado de resíduos da população em si, do indivíduo, ele é muito difícil, portanto, a responsabilização acaba recaindo para o poder público, né, com relação à gestão dos resíduos domiciliares ou urbanos, né. Agora a gente vai falar, então, sobre os resíduos sólidos empresariais e como que as empresas, as indústrias devem, então, fazer esse gerenciamento de forma mais adequada, tá? Para que, então, a gente introduza o assunto, é importante que a gente saiba a diferença entre os resíduos sólidos urbanos e os resíduos industriais. O próprio nome já está dizendo o que é um resíduo sólido urbano. Então, é aquele gerado em zona urbana, teoricamente, né? Embora muitas vezes os resíduos gerados em zona rural estão incluídos nesse conceito, mas são aqueles resíduos, então, gerados nas residências e também aqueles resíduos de varrição, os resíduos de limpeza urbana. Esses são o que a gente considera os resíduos sólidos urbanos, certo? Aquele no qual a gestão recai sobre o poder público, ok? Agora, se de um lado a gente tem aqueles resíduos cuja gestão tem que ser sob o rol, então, do poder público, nós também temos aqueles resíduos do outro lado, né, do outro lado dessa rua, dessa via aí, a gente tem os resíduos cuja responsabilidade é do setor empresarial, daquele que gera o resíduo. E aí, então, nós entendemos, e se a gente for pegar a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele traz a definição do que são esses resíduos industriais, tá? Então, vamos pegar aqui a Política Nacional e vamos ver o que ela nos traz. Estou apresentando a tela para vocês, acho que vocês todos estão vendo, né? Vamos pegar aqui, então, a Política Nacional, ela fala com relação à classificação desses resíduos, ela divide, né? Quanto à sua origem e quanto à sua periculosidade. Aqui, ó, quanto à sua periculosidade. Quanto à periculosidade, eu vou voltar a falar dela daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês foquem aqui primeiro, tá? Quanto à origem, então, os resíduos sólidos urbanos são aqueles, então, ó, das alíneas A e B deste artigo da Política Nacional. Entre eles estão incluídos, então, os resíduos domiciliares, aqueles que eu acabei de comentar,
atividades domésticas em residências urbanas e também aqueles de limpeza urbana, serviços de varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e assim por diante. Tá? Então, esses são os resíduos sólidos urbanos. Logo depois, ele já diferencia. Vejam que ele coloca resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, serviços públicos de saneamento básico e os resíduos industriais, que são aqueles que nós vamos focar hoje, tá? Os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. Então, verifique que aqui ele já faz uma diferença desses dois tipos de resíduos, né, dessa classificação, quanto à sua origem. Se a gente for pegar quanto à sua periculosidade, ele já nos divide aqui, essa política internacional nos divide entre perigosos e não perigosos. Se eu deixei disponível para vocês ali na plataforma, no Moodle, deixa eu autorizar aqui a entrada do pessoal. Eu deixei disponível para vocês ali no Moodle o arquivo da NBR 10.004 de 2004. Esta NBR, ela vai classificar os resíduos em dois grandes grupos. O resíduo perigoso, ele está classificado ali no resíduo classe 1, e aquele que é o resíduo não perigoso, ele está no grupo do classe 2. E aí o classe 2, então, vai se subdividir em 2A e 2B. Mas aqui o que é importante a gente saber, primeiramente, é que os resíduos na sua classificação quanto à sua periculosidade, ele está entre classe 1 e classe 2. Classe 1 perigoso e classe 2 não perigoso. Vejam que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não dá essa classificação de classe 1 e classe 2, mas ela diz que há o resíduo perigoso e há o resíduo não perigoso. Então, ele dá as características, né, para o resíduo perigoso, e aí fala que os resíduos, então, não perigosos são aqueles que não estão enquadrados dentro desse rol, dentro dessas características de resíduos perigosos. Isso é que ele traz aqui. E a gente indo lá para a norma NBR 2004, nós vamos ter, de fato, como que nós vamos classificar. Ele fala, então, todo o trajeto que deve ser realizado, né, todo o fluxograma que deve ser realizado, para que a gente chegue até a classificação de classe 1 ou classe 2. Bom, professor, por que tu está falando isso? Por que tu está falando sobre a classificação? Por que tu está separando resíduos sólidos urbanos e resíduos industriais? Porque eu vou mostrar para vocês, dentro de uma licença ambiental, de uma empresa, de uma indústria, como que os resíduos eles são tratados e qual é a responsabilidade daquele gerador quanto aos resíduos sólidos. Tranquilo? Até aqui, tranquilo, galera? Foi? Qualquer coisa, abra o microfone aí e me chame a atenção, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já deixei disponível para vocês ali na plataforma, tá? Aqui na nossa aula, olha só. Nós vamos falar, então, sobre o contexto empresarial, eu já dei essa breve introdução para vocês. Eu deixei disponível o link da aula aberta que eu fiz agora durante a pandemia sobre o Manifesto de Transporte de Resíduos. Eu convidei um ex-aluno do técnico meio ambiente que trabalhou muito tempo com o MTR, tá, especificamente com o MTR, né, através do cadastro de resíduos e também a parte de consultoria empresarial em relação ao MTR. Então, é uma aula aberta muito interessante sobre o MTR, que nós vamos falar um pouco sobre ele quando a gente falar ali da licença ambiental, né? Nós vamos ver que o MTR vai estar incluído nessa situação. Depois eu botei ali para vocês o link para a busca de licenças ambientais emitidas pela FEPAM, tá? A planilha trimestral de resíduos, então deixei o arquivo da planilha trimestral, que eu vou comentar com vocês também, nós vamos dar uma pincelada nela, e também deixo aqui o arquivo da ABNT-NBR 10.004, que fala sobre a classificação de resíduos, tá? Então tem todos esses arquivos aqui, para que vocês possam também acompanhar essa aula de forma mais efetiva, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Beleza? Beleza, Jaqueline. Então, vamos lá. Visto, então, a parte do Plano Nacional de Resíduos Sólidos com relação a essa diferença, por que eu falo isso? Bom, já digamos, evidente, né, que as empresas têm a sua responsabilidade quanto à matéria ambiental. Tanto assim que para que essas empresas possam funcionar, elas precisam de uma licença de operação, certo?
É claro que existem as licenças prévias de instalação e assim por diante, mas o que vai nos interessar nesse momento é a licença de operação, porque ela vai dizer que quando uma empresa está operando, ela tem determinadas restrições, condições a serem observadas. Tá? E dentro dessas condições, restrições a serem observadas, estão as relacionadas aos resíduos sólidos. Vai ter relacionado às emissões atmosféricas, relacionado aos efluentes líquidos, mas é claro que nesse caso aqui específico a gente vai falar sobre os resíduos sólidos empresariais. Tá? Bom, dito isso, eu quero mostrar para vocês como é que eu chego até a informação de uma licença ambiental de uma organização. Já que dando um spoiler, né, da nossa aula de licenciamento ambiental, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa busca, então, dessas licenças ambientais emitidas, nesse caso, pela FEPAM, tá bom? Então, eu vou entrar lá no site da FEPAM, deixa eu só apagar aqui para a gente entrar direitinho. Então, eu entrei aqui no site da FEPAM, opa, eu preciso apresentar minha tela para vocês, senão vocês não vão saber como. Então, vou apresentar aqui minha tela de novo. Entrei no site da FEPAM, tá, galera? Então, fepam.rs.gov.br, é claro que esse site aqui é do órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, se a gente quiser verificar uma licença emitida por um órgão ambiental de um outro estado, deve-se entrar, então, no site do órgão ambiental do estado no qual você quer buscar, tá? Professor, como assim? Tu vai ver a licença ambiental dos empreendimentos? Sim, galera. As licenças ambientais, tanto sendo municipal, estadual ou federal, elas são licenças públicas, né? Então, tu pode consultar as licenças por uma série de questões, né? Para verificar se, de fato, aquela empresa, né, que tem influência, muitas vezes, na vida de algumas pessoas ali ao redor, e tem influência na questão ambiental de uma forma geral, se eu quiser verificar se ela está atendendo os requisitos, né, de seu funcionamento, eu posso, então, verificar a licença dessa empresa. Se eu quiser ver, por exemplo, se aquela empresa pode lançar os efluentes, se ela não pode lançar, né, se está acontecendo um dano ambiental, se não está acontecendo, se está tendo uma infração ambiental ou não, eu posso consultar a licença ambiental de uma determinada empresa, de uma determinada organização, tá? Então, entrando aqui, ó, se eu for na parte de licenciamento, não preciso clicar, e for aqui, ó, licenciamento ambiental, aí eu clico aqui, vou em consultas genéricas, aí então eu vou direto aqui, ó, na parte de município, tá? Como eu não tenho esses outros dados aqui, eu já vou direto aqui. Então, eu vou procurar, como eu já tenho aberto, né, já abri a licença ali, antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou direto no foco que eu quero, tá? Então, em município de Feliz, que é onde a gente está, eu vou procurar a licença ambiental da Ramada, que é a fábrica de ferramentas. Como a razão social não é Ramada, Ramada é um nome que agora me fugiu, agora, como é que se chama? Mas é um nome fictício, né? Fantasia. Fantasia. Nome fantasia. Muito obrigado, nome fantasia. Sempre foge essa palavra. Nome fantasia. O nome fantasia da empresa Cimetal é Ramada, fábrica de ferramentas. Então, Cimetal, se eu souber a razão social. Se eu não souber a razão social, eu posso localizar a atividade. Mas, galera, vamos ver isso na nossa aula de licenciamento, tá? O que me interessa agora é ver direto o ponto de resíduos sólidos da Cimetal, tá? Foi uma empresa que eu escolhi para a nossa aula de hoje, para que a gente possa verificar alguns aspectos. E aí, então, eu coloco em prosseguir, aparece ali, ó, Cimetal, Indústria e Comércio de Ferramentas Limitada, Avenida Voluntários da Pátria, sem acessado, no município de Feliz, e a licença de operação, então, está prorrogado por tempo indeterminado, que eu também vou explicar lá adiante na nossa aula de licenciamento, quando que isso acontece, tá? Aí, então, cliquei aqui, vai ter uma série de informações com relação à empresa Cimetal. O que vai nos interessar é o que está aqui embaixo, que é a nossa licença de operação. Aí, então, eu clico em ver o documento, e ele, então, me abriu esta licença da Cimetal aqui, tá? Abrindo a licença, então, tem uma série de coisas que nós vamos ver posteriormente, mas eu vou direto à parte de resíduos sólidos. Então, tá aqui, ó. Quanto aos resíduos sólidos. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos empresariais, por que a responsabilidade ou a importância que deve ser dado
é diferente? Justamente porque ela tem uma série de condições a serem atendidas. E essas condições a serem atendidas, quem dá essas condições é o órgão ambiental, analisando toda a documentação, analisando qual é a perspectiva da empresa, analisando aspectos antes, durante e até mesmo, caso isso aconteça, ao fechamento dessa empresa. Então, vai fazer um levantamento geral da organização para, então, avaliar o que ela deve exigir daquele empreendimento, tá? Então, bom, a primeira coisa que deve ser observado, tá, é que todo o resíduo que é gerado dentro dessa organização e que for enviado para algum local, seja para disposição final, seja para fazer uma reciclagem, não importa o destino desse resíduo, mas tudo que vai ser enviado deve ser feito, então, uma análise, uma verificação, obviamente, se essa empresa que vai receber e a empresa que está transportando o meu resíduo, se possui autorização para isso. Então, olha só, quando eu vou destinar um resíduo que eu gerei, seja ele classe 1 ou até mesmo o classe 2, deve essa empresa que vai transportar e que vai receber o meu resíduo, deve ter licença ambiental vigente, certo? Caso contrário, a responsabilidade sobre essa destinação desse resíduo recai sobre, claro que não só, né, mas recai também sobre o gerador. Observe que diz aqui, ó, o empreendedor deverá verificar o licenciamento ambiental das empresas para as quais seus resíduos são encaminhados e atentar para o seu cumprimento. Pois, conforme o artigo tal, do decreto tal, a responsabilidade pela destinação adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratação de serviços de terceiros. É claro que nós temos uma responsabilidade que, nesse caso, quando a gente fala de resíduos, é uma responsabilidade compartilhada também, tá? Mas é a responsabilidade da empresa que gerou o resíduo de dar o destino adequado de forma adequada e de forma, obviamente, observando todos os requisitos ambientais, de licenças, de condições ambientais de destino do resíduo e uma série de outras questões, tá? Então, tudo isso tem que ser observado. Aí, ele traz outras coisas aqui na parte de resíduos. O seguinte, o empreendedor deverá preencher e enviar ao órgão ambiental, aqui nesse caso é a FEPAM, trimestralmente, nos meses tais, tais e tais, via digital, a planilha de geração de resíduos sólidos, que é o que nós chamamos de planilha trimestral de resíduos sólidos, para a totalidade dos resíduos. Para a totalidade dos resíduos, certo? Ou seja, se eu gerar um resíduo perigoso, eu tenho que lançar na planilha trimestral. Se eu gerar um resíduo não perigoso, eu também tenho que gerar nessa planilha, tenho que lançar, né, nessa planilha trimestral de resíduos. Bom, professor, mas como é que funciona essa planilha trimestral de resíduos? Bom, vamos a ela. Eu deixei já pronta aqui para nós essa planilha trimestral de resíduos. Observe que ele tem uma série de informações aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês poderem ver. Observe que ele tem uma série de informações. Então, ele fala aqui, ó, qual é o tipo de resíduo, e aí ele já traz brevemente uma listagem de resíduos. Ah, professor, eu só tenho que me basear no que está aqui? Não. Tá? Se tem algum resíduo que é gerado pela empresa e que não está contido nessa planilha, basta adicionar ao final dela. Então, vou aqui e adiciono, né? Procuro qual é o código dela, isso tudo tem disponível no site do órgão ambiental, tá? E aí eu vou acrescentando ali. Acrescento a quantidade que foi gerada, acrescento a forma de acondicionamento, acrescento a forma de transporte, se é um transporte próprio ou terceirizado, a licença de operação do transportador e o código de destino. Ou seja, é destinado para compostagem, para reciclagem interna, reciclagem externa, reprocessamento, aterro sanitário e assim por diante. E aí eu devo colocar aqui todas as informações referentes ao local de destino do meu resíduo.
Ah, se o resíduo vai para a compostagem, onde que vai para a compostagem? Uma compostagem interna, é externa? Ah, se o meu resíduo vai para a reciclagem, para qual tipo de cooperativa de reciclagem vai, né? Qual cooperativa, onde é que se localiza, CNPJ e assim por diante. Se for, por exemplo, um reprocessamento, é enviado para ser reprocessado como fonte energética de uma outra empresa. Então, que empresa é essa? Colocar todas as informações aqui. Verificar se essa empresa possui licença de operação para receber esse tipo de fonte energética, como resíduo, né? Certo? Então, todas as informações devem ser colocadas aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Resíduo de restaurante, resíduo de escritório, resíduo de varrição, sucata e assim por diante. E aqui, a questão de lâmpada fluorescente, baterias, pilhas, resíduo de agrotóxico, embalagem vazia contaminada e outra série de listagem, né, de resíduos classe 1. Tá? Galera, até aqui, com relação a essa parte, tranquilo? Sora, na terceira coluna dessa planilha, o que quer dizer? Terceira coluna diz o seguinte, ó, quantidade, código de acondicionamento e acondicionamento. Acondicionamento, perfeito. Código de acondicionamento. Aí, conforme o código colocado nessa coluna, vai se referir à forma de acondicionamento. Por exemplo, é acondicionado em bombonas, é acondicionado em digamos, em um galpão aberto, é acondicionado em um galpão fechado. Então, tudo isso tem um código, e aí tu só insere ali o código para dizer como que é acondicionado esse resíduo. Tranquilo? Beleza. Galera, mais alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Então, observem até agora a quantidade de coisas que parece pouco, mas é uma complexidade grande. De fato, as empresas têm que observarem uma série de requisitos com relação aos resíduos sólidos, o que é diferente de um resíduo produzido por nós na nossa casa, né? Então, a gente vai ali, a gente simplesmente gera o resíduo e separa ele, né, entre, pelo menos aqui na cidade, entre reciclável e não reciclável, o orgânico, né, e aí destina para a coleta urbana. Agora, quando eu sou uma empresa, eu não posso simplesmente destinar isso para a coleta urbana. Se eu for destinar os resíduos recicláveis, por exemplo, para uma coleta urbana, né, para a coleta normal, né, da prefeitura, do poder público, e claro, eu devo informar isso na planilha também, certo? Nada impede desses resíduos, os recicláveis ou aqueles não perigosos, nada impede de eu destinar ele para recolhimento do poder público, mas eu devo informar isso lá na planilha trimestral de resíduos. Então, existe uma série de coisas a serem atendidas, a serem observadas, quando eu estou tratando de uma empresa, de uma indústria, de uma organização. Ok? Agora, se eu sou uma pessoa comum, eu não preciso estar preenchendo planilha nenhuma, né? Eu não preciso ter uma licença de operação para gerar um determinado resíduo, ou para destinar um resíduo que eu gero na minha casa, certo? Embora nós, em casa, geramos resíduos perigosos, o que nós já vimos na aula passada, né? Nós geramos pilhas, medicamentos vencidos, lâmpadas fluorescentes, embora hoje está mudando para lâmpada de LED, né? Então, a gente gera ainda lata de tinta, por exemplo, e outros elementos perigosos, nós geramos na casa que a gente vive, né? Mas a gente não tem essa obrigatoriedade de informar como que a gente está destinando. Tranquilo? Então, aí nós temos uma grande diferença quando eu trato de um CNPJ e quando eu trato de um CPF. Ficou claro? Isso tem que estar bem claro para vocês aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Beleza. Vamos voltar lá para nossa licença ambiental. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos resíduos, tá? Observem aqui, ó. A transferência dos resíduos classe 1. Resíduo classe 1 é perigoso ou não perigoso, galera?
Perigoso ou não perigoso, classe 1? Perigoso? Perigoso, tá? Resíduo perigoso. Então, quando eu falo de resíduo perigoso gerado na empresa, deverá ser acompanhada do respectivo Manifesto de Transporte de Resíduos, o MTR. Então, qualquer tipo de transporte deste resíduo deve estar acompanhado do MTR, conforme a portaria do órgão ambiental, e realizada por veículos sempre licenciados pelo órgão ambiental, tá? Para fontes móveis com potencial de poluição ambiental. Galera, o que é o MTR? O MTR nada mais é do que uma declaração do tipo de resíduo que eu estou transportando, da quantidade que eu estou transportando e para onde eu estou transportando o resíduo. Tá? Então, existe uma série de informações que devem ser preenchidas, tá? Para informar ao órgão ambiental e para os órgãos de transporte, né? Como, por exemplo, ali não é o DENIT, ou até mesmo o DENIT, mas, enfim, o órgão que regula, né, o transporte rodoviário, tá? Para informar, então, a esses órgãos que eu estou transportando determinado resíduo, certo? Por que isso? Porque nem todo resíduo é permitido que trafegue, né, que seja transportado em determinadas vias. Também isso deve ser observado. Além disso, caso aconteça algum acidente, eu tenho que ter a identificação do tipo de resíduo, qual é o grau de periculosidade, né, quais são os efeitos potenciais dele. Então, tudo isso eu preciso conhecer e preciso informar. Então, é necessário que eu realize essa declaração. Para saber mais sobre o MTR, eu já deixei disponível para vocês o link ali. Lá no canal do Prof. tem uma aula aberta que trata especificamente do Manifesto de Transporte de Resíduos. Tá? Então, quem tiver interesse para saber mais sobre isso, dá uma olhadinha nessa aula aberta que teve, tá bom? Bom, aí ele vai falar sobre outras coisas. Alguns resíduos específicos, aqui está falando dos óleos lubrificantes, por exemplo, ele tem resoluções que obrigam, né, o gerador a dar um determinado destino. Então, também isso vai vir lá na licença, vai ter uma obrigatoriedade. Professor, se não tiver na licença, eu não preciso observar? Pelo contrário, tá? A licença é só um reforço da observação de algumas normas, de algumas resoluções, de algumas instruções normativas, certo? Mas eu tenho que observar toda a legislação vigente referente a todos os aspectos ambientais da minha organização. Tá? Então, não significa que não estando na licença, eu não precise observar. Sempre eu tenho que observar todas as leis, todas as resoluções, instruções normativas referente à minha atividade. Tá bom? Aí, mais uma outra questão, ó. Caso venha a enviar resíduos classe 1, novamente, os resíduos perigosos, para outros estados, a empresa deverá solicitar autorização de remessa de resíduos junto à FEPAM. E é claro que, junto a isso, entra a questão do MTR, tá? Devendo, para tanto, protocolar um processo administrativo e assim por diante. Aí ele diz como que tu deve fazer, tá? Então, isso aqui é apenas uma, né, licença ambiental que a gente está analisando. Existem outras licenças ambientais que vão trazer coisas diversas a essas. Por quê? Porque os resíduos, as características dos resíduos são outras, então, obviamente, as obrigatoriedades serão outras. Então, eu peguei aqui apenas um exemplo para a gente conseguir analisar o quanto é diferente quando a gente trata de organizações, quando a gente trata de empresas. As obrigatoriedades são diferentes, os atendimentos são diferentes e a responsabilização também é bem diferente do que quando a gente trata de pessoa física, tá? Aqui em cima diz o seguinte, ó, os resíduos sólidos gerados deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados para armazenagem temporária na área industrial, conforme o tipo de resíduo até posterior destinação final dos mesmos. Galera, isso aqui nada mais é do que as etapas do gerenciamento do resíduo. Então, se vocês forem questionados quais são as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, aqui está, ó. Primeiro, segregar o resíduo, ou até mesmo identificá-los antes, né? Então, eu identifico se é um resíduo classe 1, classe 2,
qual é o potencial de reciclagem, qual que não é, e aí, então, eu vou segregá-los, certo? Então, eu identifiquei, segreguei, né, classifiquei esse resíduo, aí eu vou acondicionar ele de maneira adequada, conforme as suas características e a sua periculosidade, né, então, acondicionei ele internamente, e aí eu vou depois, então, transportar ele, seja para um armazenamento externo, seja para uma destinação final, tá bom? Então, aqui a gente tratou sobre uma licença bem em específico. Tranquilo, galera? Como é que tá Viu, indo? professor? Pode Aquela, perguntar. aquela folhinha que tem uma tarjeta vermelha, não lembro agora o nome dela. Isso ainda é obrigatório fazer também? Uma folhinha que tem uma tarjeta vermelha. Que vai dentro de um envelope, antes sempre tinha que mandar isso junto também. Vai, eu não vou saber te dizer se tu não me disser o nome dessa... Não sei, não lembro. Era que contava informações assim, se acontecesse algum acidente, tinha que fazer tal e tal procedimento com aquele resíduo. Não é ficha de Ah, tá. emergência. Sim, na verdade, o que acontece, tá? Isso é o que a gente chama de plano de emergência, Isso ainda tá? é obrigatório ter também? É obrigatório para qualquer situação, seja ele para dentro da empresa internamente, seja para a questão do transporte de resíduos, em qualquer etapa, tá, do gerenciamento de resíduos, seja ele lá na segregação, no acondicionamento, até na própria geração dele, e no transporte, tem que ter sempre um plano de, digamos que é um plano de contingência ou de emergência, que deve, então, como se fosse um plano de ação, né? Aconteceu uma emergência ambiental com relação ao resíduo, como que eu vou agir, que tipo de EPI eu devo usar, né? É um manual, digamos assim, de como tu deve agir em caso de acidente, emergência e tal, tá? Mas isso é obrigatório, tá? Sempre foi, sempre será obrigatório. Bom, obrigada. Dani, por isso. Galera, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida aqui? Bom, seguindo então, quando a gente fala desses resíduos empresariais, trazendo para o nosso contexto atual de pandemia, a gente tem algumas características bem peculiares desses resíduos, tá? Por quê? A gente sabe que a transmissão, né, do vírus, ele acontece sem a gente ver, né, sem a gente observar a questão de transmissão desse vírus, né? Agora, se eu contamina um determinado resíduo ou um determinado produto que vai ser descartado, né, ou matéria-prima que vai ser descartada, como é que eu vou saber se esse resíduo ele vai estar contaminado ou não com um determinado vírus? Nesse caso é o Covid-19, né, nesse caso é o coronavírus. Agora, como é que eu vou identificar isso? E esse é um grande problema que está acontecendo hoje nas indústrias, nos centros médicos, porque muitas vezes aquele resíduo que antes era considerado um resíduo reciclável, tá, e que ele era destinado para uma reciclagem, ou seja, ele tinha um destino, né, um gerenciamento diferenciado, hoje tem que ser tomado uma série de cuidados para que esse resíduo não esteja contaminado. Então, lembrando que, para que ele seja classificado como resíduo classe 1 ou um resíduo perigoso, ele tem que ter determinadas características, certo? Ou seja, ele pode ser patogênico, né, ele pode ser corrosivo, inflamável, e uma série de outras características. Mas observem, se ele possui características patogênicas ou carcinogênicas, como tem ali na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, se ele tiver alguma característica como essa, ele acaba se tornando um resíduo perigoso. Agora, se nós não conseguimos identificar a olho nu, ou através de uma análise no local daquele resíduo, como é que eu vou saber se aquele resíduo que eu gerei, que antes tinha um potencial de reciclagem, se ele é perigoso ou não perigoso? E aí, na atualidade, nós temos um grande problema de gerenciamento de resíduos, porque a gente não sabe hoje se nós estamos gerando resíduo perigoso ou resíduo não perigoso. E isso vai ter uma influência muito grande na forma como eu vou gerenciar, como eu vou destinar, para onde eu vou destinar esse resíduo. Até mesmo para não contaminar outras pessoas, né? Para não contaminar o ambiente e assim por diante. Então, algumas normativas têm sido lançadas, principalmente aos órgãos de saúde,
que geram resíduos especiais, sobre essa questão, porque mesmo estando dentro de um hospital, nós temos ali resíduos não perigosos sendo gerados. Mas com a questão da pandemia, não se sabe se aquele resíduo está contaminado ou não. Consequência disso, até os resíduos recicláveis estão sendo, ou estavam sendo, destinados como resíduos perigosos, justamente por não saber do grau de periculosidade daquele resíduo. Então, observem aí a grande complexidade que hoje nós temos com relação aos resíduos. Se a gente for transferir isso para a indústria, é da mesma forma, né? Então, imagine um EPI, por exemplo, uma luva, né? Que antes era usado para alguma atividade que não tinha nenhum risco de contaminação da luva, hoje aquela luva tem que ser destinada como resíduo perigoso, porque pode possuir ali alguma característica que dê a ele a periculosidade. E aí o gerenciamento é outro, a obrigatoriedade é outra, né, a responsabilidade também é um pouco maior, porque tu tem um resíduo perigoso que precisa dar um gerenciamento, o acondicionamento é completamente diferenciado, e aí tu tem que observar todas essas questões quando fala de um resíduo assim, né? Então, observem como hoje a gente tem essa grande diferença, certo? Alguém de vocês trabalha em indústria, enfim, em alguma empresa que teve que alterar a sua forma de gerenciar os resíduos nesse período de pandemia, ou continua da mesma forma? Alguém saberia, alguém poderia me dar uma ajuda nesse sentido aí? Lá na empresa, pelo menos, continuou tudo normal. Não teve mudança quanto a isso. Não teve nenhuma mudança com relação a isso? Não. Alguém mais? Então, olha só. Observem que a gente tem aqui talvez um problema de saúde pública, talvez não. Né? Vai depender muito do que a gente vai encontrar futuramente. Mas o que acontece é que, vamos supor que eu estou gerando ali um resíduo, como no caso da empresa da Jaqueline, tá? Estou gerando um resíduo e existe ali um potencial desse resíduo estar contaminado, e aí então eu destino ele para um aterro, né? Porque era o descarte comum dele, e aí eu posso estar transferindo hoje para um aterro sanitário comum, né? Eu posso estar destinando ali um resíduo contaminado, que a gente já sabe que o próprio vírus, ele permanece na superfície de determinados objetos, né, determinados resíduos, ele se permanece, né, nessa superfície por um determinado período. Então, imagine que esse vírus, ele pode, então, se propagar ao longo do tempo, justamente por um resíduo que antes era descartado de uma forma e hoje ele pode estar contaminado, mas ele continua sendo descartado da mesma forma. Então, aí nós podemos ter um problema de saúde pública, porque a gente não sabe que tipo de ação tomar quando nós tivermos algo relacionado a isso, né? Quando a gente tiver uma situação nesse sentido de contaminação de um resíduo que antes não era contaminado, tá? Esse é um grande problema a ser observado pelas empresas, pelas organizações. Coisas que, por exemplo, muitas licenças de operação não alteraram a sua condição, né, a sua restrição com relação aos resíduos, independente do período de pandemia, né? Então, eu tinha lá uma restrição, eu tinha uma condicionante relacionada aos resíduos antes da pandemia, e essa condicionante, em muitos casos, continua exatamente igual, ou seja, eu não precisei observar determinadas questões para fazer um gerenciamento diferenciado do meu resíduo. E aí a gente pode criar aqui um problema em termos de pandemia, né? A gente não sabe o que a gente está gerando, tampouco a gente não sabe de que forma gerenciar, tá? Diferentemente do caso das instituições hospitalares, né, das clínicas, né, dos hospitais, diferentemente disso, a própria Anvisa lançou instruções normativas referente aos resíduos, referente a essa geração de resíduos e como deve ser gerenciado tudo isso. Então, hoje em dia, eles têm que observar que se aquele resíduo foi gerado na área específica de Covid, todo o resíduo, independente do potencial de reciclagem que ele tem, todo o resíduo deve ser destinado como resíduo classe 1, certo? E aí nós temos uma redução na quantidade de resíduos reciclados, né, que poderiam ser reciclados,
e uma quantidade maior de resíduo classe 1 sendo destinado a um aterro classe 1, né, um aterro industrial classe 1. E também a gente pode ter uma sobrecarga nesse tipo de disposição ambientalmente adequada. Certo, galera? Dito isso, tudo certo aqui? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Nenhuma dúvida? Beleza. Então, se eu for perguntar para vocês, existe alguma diferença com relação ao gerenciamento de uma indústria e de um comércio? Existe, por exemplo, uma responsabilidade diferenciada em termos de condições, restrições de uma indústria e de um comércio? Como é que vocês enxergam isso? Entendam o comércio, por exemplo, as lojas ali no centro comercial, enfim, loja de roupa, loja de eletrodomésticos, né, de departamento. Entendam isso como um comércio, entendam a indústria como aquela que produz determinado bem, né, que tem um processo produtivo de beneficiamento de uma determinada matéria-prima. E aí, existe uma diferença com relação à responsabilidade ou ela é igual, tanto para comércio quanto para indústria? O que vocês acham? Alguém gostaria de me dizer alguma coisa? Ambas têm responsabilidade. Ali, a Franciele diz, ambas têm responsabilidades, porém, uma indústria gera muito mais resíduos. Alguém concorda? Alguém gostaria de comentar algo diferente disso? Glenda, no local que eu trabalho, por exemplo, o meu chefe paga algumas taxas por conta dos resíduos industriais. Muito bem, Glenda, olha só. O que acontece, tá? Pelo fato do gerenciamento ser obrigatoriedade de determinadas indústrias, tá? Se tiver um custo nesse gerenciamento, seja para destinar, seja para acondicionar, seja para reciclar ou fazer algum tipo de tratamento, todos os custos relacionados a esse gerenciamento recai sobre a empresa. Então, se tiver que pagar uma determinada taxa para transferir o seu resíduo, a responsabilidade é do gerador. Se tiver que pagar uma taxa, por exemplo, para o próprio licenciamento ambiental, quem tem que pagar é a própria indústria, certo? Então, sempre vai ter o ônus e o bônus na questão de responsabilidade ambiental, tá? Mas sempre, o pagamento de taxas, o pagamento de alguns valores com referência a aspectos ambientais é de responsabilidade do próprio gerador, do próprio empreendedor, tá? Galera, existe uma diferença, tá, entre os resíduos gerados no comércio e os resíduos gerados na indústria. Nós acabamos de ver uma licença ambiental de uma indústria, que ali está bem descrito, né, a responsabilidade referente aos resíduos sólidos. Então, o que ele deve fazer, que planilha ele deve preencher, enfim, quais são os cuidados que ele deve tomar. Quando a gente fala de comércio, existe uma diferença, por quê? Quando um comércio ele vai iniciar as suas atividades, geralmente ele tem ali um alvará de funcionamento, certo? Ele não tem uma licença de operação como as indústrias, tá? Ele tem um alvará de funcionamento. É claro que ele tem que observar determinadas regras com relação aos resíduos, né? Ele não pode, por exemplo, descartar em via pública, né, sem uma devida segregação, os resíduos que são gerados nesse comércio, tá? Então, obrigatoriamente, essa organização, né, esse comércio deve observar esses critérios, tá? Agora, não vai ter para o comércio
um documento igual nós temos para a indústria, que diz ali quais são as responsabilidades, quais são as restrições que ele deve observar, tá bom? Então, existe, claro, essa grande diferença. Tanto é que, se a gente observar em centros comerciais, caixa de papelão, enfim, restos de embalagem, geralmente os comerciantes acabam descartando ali para o recolhimento urbano, né? Então, eles não modificam a forma de dar o seu gerenciamento por ser um comércio. Eles agem como se fosse um resíduo sólido urbano comum, como aquele que é gerado nas residências. Então, não há aquela, digamos, responsabilidade de contratar uma empresa para recolher os seus resíduos, mesmo sendo um resíduo reciclável classe 2, tá? Então, existe aí uma grande diferença entre o gerenciamento de resíduos em um comércio do gerenciamento de resíduos em uma indústria. Isso também tem que ficar bem claro. Tranquilo, galera? Então, aqui nós vimos a questão, o contexto, né, de resíduos sólidos no contexto empresarial e os seus reflexos. Tá? Uma vez não observadas as condições, as restrições do gerenciamento desse resíduo, recai para um empreendedor as responsabilidades desse não gerenciamento ou do dano causado daqueles resíduos sólidos, certo? Agora, mesmo que eu contrate uma empresa para o recolhimento do meu resíduo e essa empresa seja licenciada, ou seja, tenha autorização para o recolhimento, para o transporte do meu resíduo, se esse resíduo for descartado de maneira inadequada e for gerar um dano, por mais que essa empresa tenha licença, eu, como gerador, também sou responsabilizado pelo dano causado. Portanto, é responsabilidade do gerador o controle desde a geração até o destino final. Então, qualquer dano que possa ocorrer nesse meio tempo aí, ou até mesmo à disposição final, é de responsabilidade do gerador do resíduo, nesse caso, o empreendedor. Tranquilo, galera? Então, aqui a gente finaliza o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Valeu, galera!